Olá, doutores e doutoras, como vão? Espero que todos estejam bem, espero que estejam em segurança em casa, aqueles que necessitam sair, que saiam com o máximo cuidado. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal. Hoje nós vamos verificar sobre a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz e o crime impossível. Esses tópicos de direito penal eles são muito interessantes porque eles flutuam entre a teoria geral do crime e a teoria geral da pena. Na verdade, nós aprendemos na teoria geral do crime e aplicamos na teoria geral da pena. Por isso, é uma matéria importantíssima. E na prática, acreditem, grande parte das questões que nós vamos discutir judicialmente passam aí por alguns desses institutos. Eu, na minha carreira de advogado, já há 16 anos advogando, eu já passei várias vezes por esses institutos e foram elementos importantíssimos quando na apresentação de uma defesa criminal. E, por outro lado, também, por vezes, o Ministério Público discutiu essas questões. Então, aqui é bem interessante. Vou procurar fazer uma abordagem, primeiro acadêmica, mas também técnica e prática, como vocês sabem, eu prefiro conduzir as minhas aulas. Antes, mandar um grande abraço àqueles que acompanham o meu canal, os acadêmicos de Direito, que estão cursando a FACIC, a FASC, pessoal da Unisal, muito obrigado pelo apoio, tenho tido aí um bom feedback, os comentários vêm sendo bem positivos e tem me animado a fazer cada vez mais vídeos para vocês. Agradeço àqueles que são ex-alunos, como a Mariane, que é jornalista lá da TV Vanguarda. Muito obrigado, Mariane, por sua ajuda sempre, nossa querida Mari. A doutora Regina, que é a aluna aí do terceiro período, que sempre me dá um feedback muito positivo. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Aqueles que não são alunos, mas que também acompanham, como também a Julinha e outros que aí já estão até pensando em fazer direito. Fico muito feliz com isso. A Duda. Gente, muito obrigado. Vamos lá, sem mais demoras. Vamos começar então a aula de hoje. Tentativa. A palavra tentativa, ela é empregada na doutrina às vezes com uma expressão latina chamada conatus. Então, onde vocês virem conatus, lembre-se a tentativa. Quando ocorrerá uma tentativa? Quando o crime não se consumar por razões alheias à vontade do agente, estaremos diante da tentativa. Então, qual é a natureza jurídica da tentativa? Hoje eu vou falar muito sobre natureza jurídica. O que significa natureza jurídica? Natureza jurídica é a razão pela qual esse instituto existe no direito. Qual é a sua finalidade jurídica? Então, vou falar muito sobre a natureza jurídica. Então, a natureza jurídica da tentativa é de ser uma causa geral e obrigatória de redução de pena. Olha que interessante. Então a tentativa ela aparece em qual momento? No momento da fixação da pena, lá na terceira fase de fixação da pena, o juiz vai observar as causas de aumento e diminuição de pena. Uma delas é a tentativa. E é obrigatória porque, se o crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente, seria injusto que o agente recebesse uma pena dentro daquelas balizas previstas pela lei, e sendo que aquelas balizas previstas existem para aqueles que consumam um crime. Aqueles que não chegam ao resultado merecem uma redução de pena. E aí está a tentativa. E onde está a previsão? No artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E o parágrafo único prevê: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Olha que interessante. E agora, que critério que o juiz leva em consideração para reduzir essa pena de 1 a 2/3? Será que ele olha para os olhos do réu e fala assim: olhos azuis eu gosto, eu vou diminuir em 2/3. Aí olha assim: não, esses olhos negros, parece uma jabuticaba, eu não gosto, eu vou reduzir só em 1/3. Não pode ser assim. Tem que ter algo que norteie. E repare que a legislação não mostra. A legislação ela só estabelece a diminuição, mas ela não informa como isso deve ser feito. Lembre-se, como nós estudamos direito, em especial direito penal, sempre. Primeiro passo, a lei, o direito posto. Nós vivemos o império da lei, então temos que observar a lei. Minha primeira análise, então, é na lei. No segundo momento, a doutrina. A doutrina me ensina, a interpretação doutrinária, me ensina a interpretar a norma penal. E depois vou me socorrer dos casos práticos da jurisprudência. Pois bem, a doutrina nos informa que o critério que o juiz leva em consideração para reduzir a espécie, para reduzir a pena quando da tentativa, vai ser o seguinte: 1. Quanto mais próximo da consumação, menor deve ser a redução.
Porque o sujeito chegou, né, a ponto, ele chegou bem próximo de consumar o crime, então essa redução de pena tem que ser menor. Quanto mais distante o sujeito ficou da consumação do crime, quanto mais distante, maior a redução. Então, repare, para isso, para o juiz ter um bom parâmetro, saber como o sujeito chega próximo ou não, deve ser levado em consideração a espécie de tentativa. E as espécies de tentativas elas são duas. Olha só que interessante. Num primeiro momento, o juiz vai olhar para o autor da conduta. É o momento em que o juiz analisa a conduta. Ele olha para o autor e vê o que o sujeito fez. Aí, neste ponto, a tentativa pode ser perfeita ou imperfeita. O que é tentativa perfeita? É aquela em que o sujeito age, no momento da conduta ele está agindo, sem ser interrompido. Lógico, se ele pratica todos os atos de conduta sem ser interrompido, há uma presunção de que ele deva chegar bem mais próximo do resultado do que na tentativa imperfeita, que é aquela em que o sujeito é interrompido durante a execução. Ainda restavam atos de conduta como ele foi interrompido. Então, vamos dar uns exemplos. A pessoa gosta muito de exemplos de homicídio que são realmente aqueles mais significativos. O sujeito saca o revólver e fala, eu vou te matar. Tem 5 balas no revólver, 6 balas. Ele dá o primeiro tiro. Quando ele vai dar o segundo tiro, alguém pula em cima dele e toma a arma da mão dele. Repare, ele ainda tinha mais disparos a fazer. Então, se ele foi interrompido durante a prática do crime, e sem chegar ao resultado, por razões alheias à sua vontade, estamos diante de uma tentativa imperfeita. Imperfeita. Agora, se o sujeito chega e descarrega o revólver, olha de um lado, olha do outro, ninguém viu e vai embora, olha, neste caso, a tentativa é perfeita. Pergunta, qual das duas situações tem mais chance de se chegar à consumação? Por óbvio, nessa segunda. Por isso, tentativa perfeita, ela é mais grave. Agora, um outro olhar. O juiz também olha para o resultado. E aí, nesse momento, ele observa a vítima, se a vítima foi atingida ou não. Se a vítima é atingida, estaremos diante de uma tentativa cruenta, cruel, cruenta. E se a vítima não for atingida, aí a tentativa é incruenta. Exemplo, o sujeito faz os disparos e acerta a vítima. Tentativa cruenta. O sujeito faz os disparos e não acerta a vítima. Tentativa incruenta. Ou branca. A doutrina também chama de tentativa branca. Agora, cuidado com pegadinha de prova. Vocês sabem que eu não faço pegadinha, detesto pegadinha. Mas alguns concursos podem fazer, levar em consideração esse critério de seleção e aí induzir os doutores a erros. A erro. Pode ser aquele canto da sereia que eu costumo brincar. Então, qual a situação da tentativa branca? O sujeito usa uma arma branca. O que é uma arma branca? A arma branca pode ser uma faca, pode ser um punhal, pode ser uma chave de fenda, pode ser uma tesoura. Então, são instrumentos pérfuro-cortantes que são capazes de lesar a vítima. Aí, a arma branca pode ser própria ou imprópria. A arma branca própria é aquela que é a arma, ela nasce com a finalidade de ser arma. Por exemplo, um punhal, como que eu diferencio um punhal de uma faca? Isso é interessante. O punhal ele tem lâmina dos dois lados. O punhal não é próprio para descascar uma laranja. O punhal ele é próprio para ferir mesmo o sujeito, tanto que ele tem lâmina dos dois lados. Ele é mais pontiagudo do que normalmente é uma faca. Então, arma branca própria. Uma espada também. Agora, você pode até usar uma espada para abrir uma garrafa de champanhe, que coisa chique, né? Agora, a espada ela é uma arma branca própria, ela é feita para o combate. Diferente da faca e da tesoura, que são armas brancas impróprias. Então tá lá, na questão da prova, o sujeito é atingido de raspão por uma arma branca. De raspão por uma arma branca. Olha que pegadinha. A tentativa ela é branca ou ela é cruenta? Ela é cruenta porque a vítima foi atingida, ao menos de raspão, mas foi. Mas é arma branca? Não tem relação nenhuma. E, geralmente isso fica na alternativa A para induzir mesmo o sujeito a erro. Gente, uma dica para vocês. Cuidado com a alternativa A. Porque, geralmente, quando o professor quer quer pegar os apressadinhos, ele põe aquela alternativa que não é verdadeira, mas que parece óbvia na A. Então, estuda bem antes de marcar a alternativa A. Isso não vale para o exame de ordem, porque no exame de ordem os cadernos do exame de ordem, eles variam de acordo com tem o caderno A, caderno B, caderno C, e aí cada um deles tem uma ordem de questões e de alternativas. Bom? Seguindo, gente, vamos lá. Inadmissibilidade eu não sei se eu concluí, mas eu vou repassar aqui. O professor vai, direto, embala.
Vamos lá. Então, tentativa mais... Quando que o juiz vai olhar aqui para reduzir mais a pena? Quando que ele terá um maior redutor de pena? Terá um maior redutor de pena quando a tentativa for mais branda. Por exemplo, a mais branda é a imperfeita e a incruenta. E quando que ele vai asseverar mais a pena, dando um redutor menor? Quando a tentativa for perfeita e cruenta. Bom, pessoal, estou elaborando um material para isso. É só pedir para mim... o pessoal da FACIC do segundo período já tem o material disponibilizado. Mas o pessoal das outras turmas, se quiser também o material das videoaulas, é só me pedir pelo WhatsApp que eu mando, bom? Para que todos tenham acesso. Vamos lá. Inadmissibilidade da tentativa. Quando que não vai ser possível a tentativa? A doutrina aponta que não é possível em crime culposo, visto que a necessidade de ocorrer um resultado lesivo, né? Ao menos a previsão dele, ou seja, o sujeito não vai chegar ao determinado resultado por razões alheias à sua vontade, mas ele quer chegar. Então, diante da necessidade do dolo, crimes culposos não podem ser objeto de tentativa. Crimes préter-dolosos. Lembra do préter-dolo? Quando o sujeito vai além do dolo, tem dolo na conduta antecedente, culpa na conduta consequente e temos tipicidade enquanto previsão legal? Também não dá em razão do dolo. Crimes unissubsistentes, aqueles que se consumam com um único ato. Por exemplo, o uso de documento falso. Se você tentar usar ou usar documento falso, cai na mesma conduta. Então, não tem como. Ok? Então, nessas possibilidades de crimes unissubsistentes, se eles se consumam com um único ato, impossível fazermos aí temos a possibilidade da tentativa. Crimes omissivos puros, como por exemplo na omissão de socorro, ou você socorre ou deixa de socorrer, não tem meio termo, não tem como ser impedido. Aqui ainda tem um mínimo de discussão na doutrina, mas eu coloco aqui a corrente majoritária e também acredito que em omissivos puros seja impossível a prática de tentativa. Crime habitual também não dá, porque o crime habitual é aquele que se perfaz com a reiteração das condutas. Então, no primeiro ato não vai ser. O exemplo clássico é da casa de prostituição. O delegado, se ele for lá no dia da inauguração da casa de prostituição e querer prender os proprietários da casa de prostituição, pode até prender, porque poder é uma coisa, dever é outra, mas a defesa técnica vai com certeza conseguir a absolvição, porque é necessário que haja habitualidade. No primeiro dia não dá para acabar com a diversão da galera lá na Casa da Luz Vermelha. Bom, contravenção penal não dá porque tem disposição expressa em lei. E olha aí, no último item eu até coloco, toda vez que tem disposição expressa em lei em contrário, não é possível. O exemplo das contravenções penais está aí. No artigo 4º da Lei das Contravenções Penais dispõe que não se pune a tentativa. Certo? Porque vai reduzir pena também em prisão simples, vai reduzir pena em cesta básica. A gente sabe que é como termina a contravenção penal. Eu já sou crítico da contravenção penal, vocês sabem disso. Para mim, ou essas condutas deveriam ser consideradas crimes. Você não sabia? Contravenção penal não é crime. Contravenção penal é uma espécie de ilícito penal, mas não é crime. Pois bem, na minha opinião, ou se enrijece isso, se torna essas condutas crime, ou torna atípica de vez. Deixar do jeito que está, bobagem. Bom, feita a crítica, outra disposição expressa em contrário, está no artigo 352 do Código Penal, que é o crime de evasão de presos. Aí fugir ou tentar fugir, está na mesma. Tem um outro também que eu me lembrei agora, que não coloquei aí, de um crime eleitoral, que é votar ou tentar votar 2 vezes. Também configura o crime. Então, são disposições expressas na qual se considera como consumado o crime, ainda que não seja tido êxito por razões alheias à vontade do agente. Bom, sequência. Na tentativa, então, nós sabemos que o sujeito deixa de produzir o resultado por razões alheias à sua vontade. Mas e se não estamos na sala de aula, mas aqui então eu faço o papel de vocês sempre fazem isso, né? Comigo, professor, e se? E como eu digo na sala de aula, cada se é uma folha a mais no processo, uma sentença diferente. Então, o se muda o resultado. Então, vamos ao nosso se aqui. Professor, e se o agente não chegou ao resultado não por razões alheias, por razões próprias, dele mesmo? Neste caso, doutores, 2 hipóteses. Ou ocorreu desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E aí, acabamos de falar o artigo 14, passamos ao artigo 15. O artigo 15, ele trata que a doutrina chama de tentativa abandonada.
Abandonada por quem? Pelo próprio agente. Então, neste caso, vamos analisar. A desistência voluntária é o instituto que está previsto aí na primeira figura do artigo 15. O agente que, voluntariamente, ou seja, por vontade própria, desiste de prosseguir na execução, olha aí, pratica a desistência voluntária. E qual a consequência jurídica para isso? Ele só responde pelos atos até então praticados. Vamos dar um exemplo. Né? O sujeito que invade, ele pula o muro da casa, dá uma olhada no quintal, vê o que ele vai levar, ele olha, ele, puxa vida, tô vendo aqui, tô até com dó desse sujeito, tá pior que eu, tem aqui um botijão de gás que eu podia levar, mas quer saber, não vou levar não, depois a gente vai fazer mais falta para esse desgraçado aqui para mim. Ó, bora, vamos ver outra casa. Pula o muro, quando ele pula o muro ele dá de cara com quem? Com a polícia, fazendo uma ronda. Olha, nesse caso, olha que interessante, não tenho dúvida, a polícia vai grampear o sujeito e vai levar como tentativa de furto. Mas, analisando o caso prático, depois quando o sujeito disser as razões pelas quais ele pulou o muro, né, que ele desistiu, verificamos o quê? A desistência voluntária. Neste caso, não haverá. Aí o sujeito só responde pelas condutas até então praticadas. Então, não houve tentativa de furto. O máximo que nós vamos ter aqui vai ser uma violação de domicílio. Olha que interessante. É a técnica. É depois o advogado, de maneira técnica, que constrói aí esse entendimento. Na hora, não tenho dúvida, vai ser preso. Bom, agora cuidado, se o sujeito, aí tem que prestar atenção, se o sujeito só pulou um muro porque ouviu a sirene da polícia, aí é tentativa. Porque não foi por razões próprias, foi por razões alheias. Se o dono da casa acendeu as luzes, por exemplo, da casa, aí não foi, não, aí ele se assustou com as luzes acesas da casa. Aí não foi desistência voluntária, aí foi tentativa. Presta atenção nisso. O arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz está na segunda figura do artigo 15. O agente que impede que o resultado se produza. Veja, razões próprias dele. Ele impede que o resultado se produza de maneira eficaz. Por exemplo clássico da doutrina. O sujeito ministra veneno na vítima, depois ele se arrepende, fica com dó. Quer saber? Puxa vida, judiação. Vou fazer isso não. Tá. Aplica lá o antídoto. E aí veja, nesse caso, ele praticou os atos de execução, porém não permitiu a consumação por razões próprias, se arrependendo. E aí ele, de maneira eficaz, evita o resultado. Pois bem, é a segunda figura do artigo 15. E assim como na primeira figura, assim como na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o sujeito só responde pelos atos até então praticados. Ou seja, estamos diante, qual a natureza jurídica desses institutos? Estamos diante de uma causa extintiva da tipicidade. Olha que interessante, é uma causa extintiva da tipicidade. Embora exista uma discussão doutrinária acerca do tema, prevalece o entendimento que estamos diante de uma causa extintiva da tipicidade. Pois bem, o que acontece? Vai gerar uma tipicidade que pode ser absoluta ou relativa. Como que eu tenho a tipicidade absoluta? Se o sujeito só responde pelas condutas até então praticadas e essas condutas até então praticadas forem atípicas, ou seja, não forem um fato típico, não estiverem previstas em lei como crime ou como contravenção penal, o sujeito vai ter que ser absolvido. A tipicidade absoluta implica em absolvição. Ou a tipicidade relativa. A tipicidade relativa é aquela na qual o sujeito deixa de responder por um crime e passa a responder por outro. Se as condutas até então praticadas não são possíveis de serem tipificadas naquele primeiro intento do sujeito, naquela primeira vontade que ele teve, ele responde pela segunda parte. Eu vou dar um exemplo clássico. O sujeito pega e encontra com outro na rua, fica escondido, quando ele vê o sujeito, ele efetua vários disparos. Quando ele chega perto do sujeito, ele vê, e aí fulano, agora você vai morrer, eu vou guardar que você sangre aqui até morrer. Aí o sujeito fica, pelo amor de Deus, moço, não faz isso comigo, eu tenho família, tenho filhos e tal, pelo amor de Deus. Aí o sujeito fala, não, vai morrer. Aí ele fala, mas eu sou corintiano também. Eu falei, o quê? Você é corintiano? Aí o cara fala, sou corintiano também. Eu falei, caramba, corintiano não vou matar não, mano, porra. Agora você tocou meu coração, eu fiquei com dó. Você não vai morrer não, fica tranquilo. E chama o SAMU e ele faz lá os primeiros socorros. Quando o SAMU chega, ele cai fora. E veja, por que o sujeito não morreu? Porque o assassino se arrependeu. Por ato voluntário dele, ele se arrependeu. Ele podia ter continuado. Podia ter dito, corintiano, agora tem que morrer mesmo. Poderia ter dito.
né? Não foi por razões alheias, foi por razões próprias dele. Ele decidiu assim, de maneira voluntária. Razão pela qual, neste caso, o sujeito só responde se a vítima não morrer pelas lesões corporais até então causadas. No primeiro exemplo que eu dei do veneno, a conduta seria atípica ao final, porque o que sobraria de lesão? Né? Um buraco de uma agulha? Não dá para ser classificado como lesão corporal sequer leve. Mas se fosse, se resultasse o sujeito algum tempo no hospital, se precisasse fazer algum procedimento, se ele tivesse efetivamente corrido risco de vida e resultado uma lesão corporal, ele responderia. O problema é que não houve. Não é considerado lesão corporal só um buraquinho de uma agulha, nem mínimo. Agora, ser alvejado por uma arma de fogo, sem dúvida, deve resultar em lesão corporal. E aí, né, dependendo de onde pegou, grave, gravíssimo, se pegou de raspão leve, mas até então se responde por isso, quando ocorrer o chamado arrependimento eficaz. Bom, para a prática, o que a galera costuma ficar na dúvida? Né? Sabe que não é tentativa, mas não sabe dizer se houve. Porque é bem fácil de confundir, né? Assim como o João do caminhão, né? Depois que a gente estuda, a gente sabe quem é o João do caminhão. Mas agora, aqui no primeiro momento, é fácil de confundir. Bom, então, que critério que eu uso para não confundir a desistência voluntária com o arrependimento eficaz? Olha aí, eu vejo o momento no qual o sujeito decide não consumar o crime. Se for durante a execução, estamos diante da desistência voluntária. Se for após a execução, estaremos diante do arrependimento eficaz. Pô, professor, isso aí é difícil, não tem como decorar isso aí não. Assim, tem sim, quer ver uma manha? Pergunta, você só pode se arrepender de algo que você já fez. Se você está fazendo ainda, não dá para se arrepender. Né? Você está cursando a faculdade. Né? Se você já terminou a faculdade, vamos colocar assim, se você já terminou a faculdade, tem como desistir da faculdade se você já terminou? Não dá. A única coisa que dá é se arrepender. Mas durante o curso, você pode desistir. Não é? Se você pode desistir, você pode arrepender de já ter cursado até então. Mas se existia mais conduta adiante, mais aulas adiante, você pode desistir. Então, desiste quem está fazendo, se arrepende quem já fez. Guarda isso. Desiste quem está fazendo, se arrepende quem já fez. Dica, isso aí eu costumo falar em cursinho, hein? Fica um brinde para vocês. Graduação não tem tanta dica não, porque a galera tem que ler doutrina. Por falar nisso, vocês estão lendo doutrina, gente? Ou estão só nas videoaulas aí, estão de boa? De boa é o que ninguém tá nesse período, né, de aula EAD. Imagina o professor. Imagina o trabalho que dá montar isso daqui. Você tem que fazer um roteiro, você tem que gravar, aí você tem, se errar, quem pode editar, edita. Eu não posso editar porque não tenho o jeitinho ainda de editar. Não tenho pessoal técnico me ajudando. Então eu tenho que gravar direto e sem errar. Ó, que coisa. Então sai meio que no ao vivo. É o ao vivo gravado. Vamos lá, seguindo. Professor, presta atenção, foco. Arrependimento posterior. É o artigo 16. Vamos ler o artigo 16 do Código Penal? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. De cara, já observo que estou diante de uma causa obrigatória de redução de pena. Preenchidos os requisitos aqui, estabelecidos no artigo 16 do Código Penal, o juiz é obrigado a reduzir a pena, porque trata-se de um direito subjetivo do réu, sem dúvida nenhuma. Então, não tenha dúvida também que se trata de uma política criminal, uma medida de política criminal para quê? Para incentivar a reparação do dano imediatamente após o crime, sem a necessidade que se promova um processo civil para a reparação. Então, aqui há uma possibilidade. Então, o legislador acena com uma causa de redução de pena, que é algo muito significativo no direito penal. Olha, redução de pena é importante, porque na terceira fase a pena pode reduzir e ficar menos que o mínimo legal. Circunstância atenuante não é tão eficaz para efeitos de cômputo da pena do que para fixação da pena do que uma minorante ou uma causa de diminuição de pena. Porque a causa de diminuição de pena faz com que a pena mínima, como eu disse, fique abaixo do mínimo legal. E já a circunstância atenuante, o máximo que ela vai fazer é trazer para próximo do mínimo, porque na primeira e segunda fase de fixação da pena, a pena não pode ultrapassar as balizas, né, legais do mínimo nem do máximo. Bom, vamos lá, seguindo.
O arrependimento posterior. Como nós podemos observar, reparem, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então já limita grande parte dos crimes. Né? Crimes graves não entram aqui, com essa possibilidade de redução de pena. Reparado o dano restituído à coisa, e dá uma ideia de quê? De crime patrimonial. Por isso a maior parte da aplicação desse instituto vai ser nos crimes de natureza patrimonial. Né? Crimes contra o patrimônio e de natureza patrimonial. E o Guilherme de Souza Nucci bem observa a possibilidade que existe, por exemplo, no crime de peculato, o sujeito reparar o dano, restituir a coisa e ter a causa de diminuição de pena. E peculato não é crime contra o patrimônio. Peculato é crime contra a administração pública. Bem observado, professor. Sou fã do Guilherme de Souza Nucci. Excelente. Bateu aqui e eu concordo com ele. E existem outros que vão além, embora seja mais difícil na prática colocar tal situação. Alguns autores até entendem que é possível, como por exemplo nos crimes contra a honra. Porque se vocês olharem na dicção do dispositivo, né, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Denúncia é a peça inicial de um processo que tramita por meio de uma ação penal pública incondicionada. Porque aí o titular da ação penal é o Ministério Público. É o Ministério Público que subscreve, que assina, que monta, que propõe, que apresenta a denúncia, que é a peça inicial, é exordial de um processo criminal. Quando a ação penal é pública incondicionada. Agora, quando for uma ação penal privada, quem pode fazê-lo? A queixa. Né? Se deve fazer por meio de quê? De queixa. Queixa-crime. O que é queixa-crime? É inicial numa ação penal privada. Ou pode ser proposta também numa subsidiária de uma ação pública. Ou seja, se por inércia o Ministério Público não propõe, pode o particular constituir o advogado e fazê-lo. Então, quem subscreve, quem assina uma queixa-crime é um advogado. Então, daí, por aqui constar queixa, alguns autores, alguns doutrinadores entendem ser possível também em crimes contra a honra, como a calúnia, a injúria e a difamação. Bom, agora, olha que interessante. Essa reparação, ela tem que ser, entende a doutrina, integral. E ela tem um prazo para acontecer, reparação ou restituição do bem. Então, por exemplo, nos crimes de furto, se o sujeito devolve o bem, ou no crime de dano, se ele repara, se ele paga o prejuízo, ou de apropriação indébita, por exemplo. Nesses casos, olha que interessante, ele tem direito à redução de pena. Mas agora vamos, e se essa reparação for parcial? Se o sujeito não conseguir devolver o bem do jeito que ele encontrou quando ele furtou, se ele não conseguir reparar todo o valor que ele subtraiu, o que acontece? Posso aplicar o redutor? A doutrina entende que não, essa minorante só se for integral. E aí, esse ato do réu, ele fica sem propósito, fica sem finalidade? Opa, artigo 66, né? Não vai ficar não. Direito penal sempre tem um jeitinho. Isso que eu fico bobo de ver colegas criminalistas fazendo defesa técnica aí em poucas laudas, em 2, 3 laudas. É impossível, gente. Do tanto que tem, sempre tem muito para falar. Então, olha aí, 66. É a circunstância atenuante nominada, é uma circunstância que pode atenuar a pena. Como eu disse, o efeito é menor, é bem menos benéfico do que a redução de pena, mas pelo menos é algo que contribui. Vamos ver o artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Tá aí, é um exemplo. Pode ser sujeito. E olha que outro caso dá para fazer aqui. Sabe qual? Do arrependimento. Se o sujeito se demonstrar durante a audiência, em seu interrogatório, extremamente arrependido, vocês podem pedir aí o reconhecimento do artigo 66. Aí pode, olha lá, a pena poderá, vai ficar a cargo do magistrado. Se for convincente, se for verdadeiro, pode sim. Eu já consegui algumas vezes, em outras não. Mas eu sempre tentei, sempre que possível eu tentei. Sempre que possível, porque vela boa para defunto bom. Lembra disso? Isso é dica do professor Márcio, hein? Vela boa para defunto bom. Não gaste vela boa com defunto ruim. Como eu gosto de dizer, entendedores entenderão. Bom? Beleza, pessoal. Agora, outro se. E se o sujeito repara o dano, olha só que interessante, ou restitui a coisa de maneira integral, porém após o recebimento da denúncia ou da queixa, que é o limite temporal para que se faça esse arrependimento posterior.
Olha que interessante. Por que tem esse limite temporal? Por que essa data? Professor, por que até o recebimento da denúncia ou da queixa? Porque é aí que começa o processo penal. O processo penal não começa com o oferecimento da denúncia ou da queixa. O processo penal começa com o recebimento. Porque o juiz recebe, ato contínuo manda citar o réu a responder. É aí que começa o processo penal. Em regra, né, a gente vai ver algumas exceções. Sempre o direito penal é feito de regras e exceções. Lá nos crimes antidrogas, a lei antidrogas, ela prevê uma situação diferente dessa. Lá o juiz, antes de receber a denúncia, ele recebe uma defesa prévia do réu. Diferente daqui, na regra nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, que corre o rito sumário, perdão, pelo rito comum ordinário. Isso é a maior parte. O juiz recebe a denúncia e aí manda citar o réu, e aí que começa um processo penal. Pois bem, voltemos aqui. E se o agente repara o dano ou restitui a coisa de maneira integral, porém, após o recebimento da denúncia ou da queixa? Fica isso, pode conceder a minorante do arrependimento posterior? Não pode, porque não respeitou, está intempestivo, não respeitou o prazo. Mas fica de graça? Não, sempre tem um jeitinho, gente. Alguma coisa dá para aproveitar. Olha aí o artigo 65, que trata das circunstâncias atenuantes. Pessoal do segundo período de direito, nós vamos aí depois analisar item por item nas próximas aulas esse artigo 65, quando estivermos estudando a segunda fase da fixação da pena. Então, são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente praticado por sua espontânea vontade, com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Olha aí. Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Reparem, se já houve recebimento da denúncia ou a queixa, ainda não tem julgamento. O que não pode fazer, o que não pode pedir isso daqui, por exemplo, depois do julgamento. Aí não dá mais. Mas até o julgamento, até a prolação da sentença é possível. Bom, sim, nas alegações finais você pede. Na prática é assim. Depois das alegações finais, o juiz chama o processo à conclusão. Quando você vê, eu sei que alguns de vocês já estão verificando o processo, ela está escrito, está na conclusão. O que significa na conclusão? Concluso. Está na mesa do juiz para ele tomar uma decisão. É isso que é concluso. Bom, concluso para o Ministério Público. Foi aberto o prazo para que o Ministério Público também se manifeste no processo. Bom, e aí vai, gente. Beleza. Então, vamos ver algumas particularidades do arrependimento posterior. A rubrica é redundante, lógico, arrependimento só pode ser posterior, como já explicamos. Entende o STJ por tratar-se de uma circunstância objetiva, havendo a reparação de um dos autores do ilícito, olha que coisa interessante, a causa de diminuição de pena estende-se a coautores e partícipes. Então, vamos lá, 3 foram furtar, aí um pegou, ficou com o bem e devolveu, ou reparou o dano sozinho, pagou no crime de dano, ele pagou lá o valor do dano sozinho, havendo coautores e partícipes, entende o STJ que essa circunstância poderia ser comunicada a eles. O professor Guilherme Souza Nucci, ele discorda. E aí eu fico no meio termo, né? Não vou ousar discordar totalmente do professor Nucci, mas também não concordo integralmente com a decisão do STJ. Na minha opinião, eu vou fazer uma análise técnica aqui. Circunstância de caráter objetivo, ou elementares de caráter subjetivo ou objetivo, elas se comunicam com autores e partícipes. No caso aqui, estamos falando de circunstância de caráter objetivo. Né? Elas se comunicam com autores e partícipes, desde que delas eles tenham conhecimento. Então, se eles tiverem conhecimento que um vai pagar e entenderem que você vai pagar, depois eu restituo para você, assim que puder eu te devolvo. Aí eu concordo, né? Em se aplicar. Do contrário, fica meio estranho a questão de justiça, né? Você pegar as pessoas que não participaram, que não tiveram essa boa vontade, que não tiveram essa voluntariedade, né? Que a voluntariedade é algo que exige o tipo, né? Também se beneficiarem desse redutor de pena. Então, o critério para redução de pena, em decorrência do reconhecimento do arrependimento posterior, leva em consideração a rapidez com a qual o réu faz o ressarcimento do dano, restitui a coisa. A gente tinha que pensar nisso. Vamos voltar um pouquinho aqui, gente, o slide. Olha lá. Para voltar, professor, não é para frente. Presta atenção no serviço. Ah, meu Deus. Agora sim, vamos lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Que critério que o juiz usa, então, para reduzir de 1 a 2/3? Ele olha também para os olhos
do réu? Não. Quanto mais rápido ele restituir a coisa, reparar o dano, maior será o redutor. Então, daí a importância de, no inquérito policial, o sujeito constituir um advogado. Outro dia mesmo eu conversei com um colega aqui que fala assim, não, eu faço tudo sozinho, minhas ações são sozinhas, entro no juizado especial sem advogado, porque eu leio, eu estudo lei, não sei o quê. Cuidado. A gente no inquérito não precisa de advogado. Não precisa. Vou deixar para contratar se tiver uma ação. Pode acontecer, olha. Vai perdendo oportunidades ou de afastar a tipicidade da conduta ou de conseguir redução de pena. E esse aqui é um significativo, olha lá, de 1 a 2/3. Então, quanto mais rápido restituir ou reparar dano, por exemplo, durante o inquérito, ou mesmo antes do boletim de ocorrência, o sujeito fez, se arrependeu, foi lá e devolveu. E aí, anula a conduta dele? Não, se ele já consumou o crime, não posso aplicar, por exemplo, um arrependimento eficaz. Se ele já consumou o crime, não dá mais. Lembre-se, no arrependimento eficaz, o crime não se consuma por razões próprias do agente. Se há consumação, não dá para fazer mais nada, a não ser se arrepender posteriormente e ter aí uma redução de pena. E quanto mais rápido, é melhor. Gente, uma coisa importante que eu vou falar aqui. Voluntário. Não podemos confundir a expressão voluntário com espontâneo. Eu tive um caso em que o meu cliente ele se apropriou de bens, de terceiros, ele fez uma apropriação indébita. E aí fez de mais de uma pessoa. E aí o que aconteceu? Estourou o BO. Um deles registrou boletim de ocorrência. Aí os demais começaram a sentir falta também, foram registrar boletim de ocorrência. Do segundo boletim de ocorrência ele me procurou. Aí eu falei para ele, cara, você fez mesmo? Ele fez. Então é o seguinte, tem como restituir? Se eu fizer uma correria aqui, emprestar de um, emprestar de outro, eu consigo restituir. Então restitui já. E vou te dizer, você não vai ser absolvido, mas vai dar uma significativa redução de pena. E ele fez. Eu pedi, nas alegações finais, desde a resposta à acusação, toda oportunidade de defesa você tem que se manifestar de maneira integral, eu fiz. Então foi lá na resposta à acusação, foi lá depois nas alegações finais. E aí o que acontece? Sai a sentença, o juiz nega. E nega por quê? Olha o argumento do juiz. Isso aconteceu em Minas Gerais. O juiz pegou e colocou que o sujeito estava acompanhado de advogado, foi instruído por advogado, então não considerou o ato como sendo voluntário. Opa! Aí eu apelei dessa decisão, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e lá no Tribunal de Justiça essa decisão foi reformada, porque interpretação, olha que interessante, pessoal do primeiro período que está assistindo, interpretação gramatical. Voluntário não significa espontâneo. Voluntário é por vontade própria. Espontâneo você faz sem que ninguém te fale. A vontade ela pode ser direcionada. Eu te dei um conselho. Se você tiver vontade de seguir, segue. Diferente de eu exigir algo espontâneo. Aqui então é voluntário. Voluntário o sujeito faz por vontade. Não importa se alguém o instruiu. Então, nesse desiderar, conseguir o reconhecimento da redução de pena. E foi muito importante, porque reduziu a pena, pessoal do segundo período, reduziu a pena a um patamar menor de 4 anos, e aí nós conseguimos a aplicação ou a comutação da pena, que antes seria de privativa de liberdade, passou a restritiva de direito. Olha que interessante, tirou literalmente o sujeito da prisão. Base em quê? A matéria que vocês estão estudando agora. Então, olha que interessante. Por isso que eu gosto de dividir essas questões práticas com você, que eu acho que a gente entende melhor quando tem uma visão da prática. Gente, vamos ao último tópico que já está tarde, A aula de penal voa. É impressionante, até na videoaula passa rapidinho. Vamos lá, se você ainda está assistindo, que eu espero, crime impossível. Crime impossível, tentativa impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada ou ainda quase crime. Todas as expressões sinônimas da doutrina, tudo quer dizer a mesma coisa. É o instituto previsto no artigo 17 do crime impossível. Vamos ler. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Repare, não se pune a tentativa. Quer dizer, a tentativa já aconteceu. Só não haverá punição. Bom, e isso faz com que haja uma discussão na doutrina. Não haverá punição, então estamos diante de uma causa extintiva da punibilidade? Olha, alguns autores acreditam que sim. Eu acredito que não. Comungo com a porção majoritária da doutrina que entende que aqui estamos diante de uma causa extintiva da tipicidade. Vai ser excluída a tipicidade, não a punibilidade, embora o tipo penal ali, quando começa a sua dicção,
em forma que não se pune. E aí pode dar a entender que é punibilidade. Eu entendo que não, a porção majoritária da doutrina entende que não, que se afasta da tipicidade, ou seja, não haverá crime, a conduta será atípica. Pessoal do primeiro período, do segundo período, vamos nos acostumando com as expressões. Toda vez que o professor fala conduta atípica, significa que não é crime, não tem tipicidade. Bom, então, seguindo. As duas formas que o próprio artigo coloca. Então, não se pune a tentativa quando o agente age com ineficácia absoluta do meio. O meio empregado para ele não é empregado pelo agente e jamais levará à consumação do crime. Um exemplo, matar um adulto saudável com um palito de dentes. Impossível, nem o Chuck Norris consegue. A pessoa, se parar na garganta, não, gente, para, nem o Chuck Norris consegue. O pessoal mais jovem não sabe quem é Chuck Norris, joga aí no YouTube, no Google, que vocês vão ver quem é Chuck Norris, né? É um sujeito aí da década de 80 que fazia milagres nas lutas. Então, não dá. Steven Seagal, esse pessoal, nem com toda a técnica não dá para matar com um palito de dente. Agora, e uma criança recém-nascida? Se pegar, ainda não fechou a moleira, né, aquela calota craniana ainda não está toda fechada. Recém-nascida, põe um palito de dente, depois empurra. Só tem pele. Se ultrapassar a camada de pele, que é, por sinal, bem fininha, pode atingir o cérebro e causar a morte da criança. Então, nesse momento, veja, que de cara eu já tenho que advertir a vocês. Tem que analisar o caso prático para saber se é crime possível ou não. Aqui estamos falando do meio, tá? O meio é impossível. Arma de brinquedo, por exemplo, para matar um adulto saudável, impossível, não dá. Agora, arma de brinquedo, dá para praticar um roubo? Dá. Então depende do caso prático. Tem que ter os elementos para a gente concluir se houve crime impossível ou não. Uma falsificação grosseira de documentos, uma nota de R$3, né? Quem pegaria uma nota de R$3 e movimentaria o mercado com uma nota de R$3? Uma criança, talvez, de 5 anos, 6 anos, talvez. Mas um adulto, jamais. Ou uma pessoa deficiente mental, talvez. Mas um adulto saudável, jamais. Então, crime impossível. Falsificação grosseira de documentos, por exemplo. Sei lá, eu vou apresentar uma carteira lá de jogador de futebol profissional. Eu, perna de pau danado, com essa idade, não tem como ser jogador profissional. O sujeito olha lá assim, tá grosseira a falsificação, tá com o símbolo da CBF antigo ainda. Isso aqui não engana ninguém, não. Pronto, é um exemplo. Bom, impropriedade absoluta do objeto material. Quando a pessoa sobre a qual, olha só, ou coisa sobre a qual recai, é absolutamente inidônea à produção de qualquer resultado lesivo. Por exemplo, disparos num cadáver. Tem como praticar homicídio disparando tiros no cadáver? Homicídio não dá, crime impossível com homicídio. Né? Pode ser vilipêndio a cadáver? Podemos discutir isso mais adiante. Mas homicídio, com certeza, crime impossível. Ingestão de uma substância que se acredita ser abortiva, mas que não é. O pessoal que vai fazer atividade, presta atenção, é uma dica. Bom, não dá. Ou, por exemplo, o homem toma uma substância abortiva. O sujeito, o homem, toma uma substância abortiva. Quem entregou essa substância para ele participa do crime? Mas como? Até onde eu sei, o homem não consegue engravidar. Então, não dá. Jamais vai estar grávido, jamais praticou o crime. Então, a dica que eu dou: é importante observar o caso prático. Direito penal não é ciência exata, eu sempre digo. Respeito as opiniões em contrário. Vocês viram que ao longo da aula aqui nós passamos por várias discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Respeito. Mas atenção à técnica, atenção às circunstâncias do caso prático. Dica! Por fim, para terminar, se você aguentou até agora essa videoaula, um presente para você. Para não se enganar com relação à natureza jurídica dos institutos. Do artigo 14 ao 17, os pares são causas de diminuição de pena. E os ímpares são excludentes de tipicidade. 14 e 16. 14, tentativa. 16, arrependimento posterior, causa de diminuição de pena. 15 e 17, 15, tentativa abandonada. Lembra? Desistência voluntária, arrependimento eficaz. E 17, crime impossível, excludentes de tipicidade. Havendo crime impossível, não há crime, o juiz tem que absolver. Bom, doutores e doutoras, agradeço aos colegas também, aos amigos. Fica aqui o meu contato. Tendo dúvida, pode mandar por WhatsApp. Fica em casa, hein? Em casa. Na dúvida, manda contato pelo WhatsApp. Eu respondo o mais rápido possível pelo WhatsApp. Pode também mandar pelo Instagram. Não tenho Facebook, detesto Facebook, mas tenho Instagram, tá? Aliás,
teremos lives essas semanas, né? Sempre uma live para a gente discutir matéria penal. Bom, fiquem atentos aí, pessoal que me segue no Instagram. Se você não segue ainda, siga o professor, que eu também dou dicas de direito penal lá. Bom, meu e-mail, evitem, né? Último caso, mande, mas evitem. Tá soterrado com as atividades que vocês me mandam. Bom, soterrado. Não tem condição de ver e-mail de ninguém por enquanto. Eu paro todo dia, dou uma baixada lá, mas nunca consigo chegar no final do poço. Bom, então, paciência. E aqui estamos pedindo a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho aí, que isso é importante. Já passamos de 300 inscritos. Bom, e aí quem tem a ativação do sininho recebe antes a matéria. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado pela companhia e pela paciência. Desculpem a demora nas videoaulas.